Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira angelical e gloriosa. Queridos, eu quero aqui te mostrar à luz das Escrituras como colher do Espírito Santo. Se você que me ouve em algum lugar deseja colher do Espírito de Deus, você precisa ouvir essa mensagem. E se você ouvir e as colocar em prática, como ela será mencionada, como vai ser mencionada, você vai começar a colher do Espírito de Deus a partir de hoje. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 2, diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar ou colher o que se plantou. Veja que a colocação é muito precisa. Tempo de nascer, tempo de morrer e tempo de plantar. Ora, alguém depois de morto pode plantar algo ou alguma coisa? Óbvio que não. Então, quando se fala no versículo 2, tempo de nascer, de morrer e tempo de plantar. Este morrer que se refere, que a Escritura se refere, não está falando do sepultar alguém, está se falando do matar a carne. Está se falando do vencer a si mesmo. Está se falando do vencer a natureza humana. Morrer para si, morrer para a natureza humana, vencer a si mesmo. Porque quando você vence a natureza humana, quando você vence a si mesmo, quando você mata a carne, aí você começa a andar no poder do Espírito de Deus. E quando alguém começa a andar no poder do Espírito de Deus, aquele alguém também começa a colher, porque a seguir diz: tempo de morrer e tempo de plantar. É o tempo de vencer a si mesmo, é o tempo de matar a carne, tempo de vencer a natureza humana. E aí você começa a andar no poder do Espírito, tempo de arrancar ou colher-se o que se plantou. Ou seja, ao vencer a natureza humana, começa a andar no poder do Espírito. E quando começa a andar no poder do Espírito, começa a haver colheita do Espírito de Deus na vida daquele alguém que no poder do Espírito está andando. Porque alguém que não vence a si mesmo, alguém que não vence a natureza humana, ou que deixa se levar pela natureza humana, o que vai colher de si mesmo? O que vai colher da natureza humana? Alguém que não vence a natureza humana vai colher pecado. Alguém que anda na natureza humana, não estou dizendo andar no pecado, não é isso, mas só em andar na natureza humana, só em não vencer a si mesmo. Alguém que não mata a carne vai colher pecado, vai colher angústia, vai colher vaidade, só vai colher o que é ruim, vai colher ódio, vai colher divisão, vai colher vaidade, vai colher só as coisas que estão relacionadas ao mundo. Por isso a Bíblia diz que é tempo de morrer, plantar e colher o que se plantou. Ao vencer a si mesmo, que é matar a carne, vencer a natureza humana, você começa a andar no poder do Espírito. Como eu falava, quem anda na natureza humana só vai colher o que é ruim, só vai colher discórdia, só vai colher malícia, só vai colher medo, só vai colher dúvida, incerteza, vai viver inseguro, vai colher ciúme, vai colher miséria, só vai colher o que é ruim, vai colher depressão, vai colher tristeza, vai colher desânimo, vai colher vício, vai colher doença. A pessoa que anda na natureza humana, a pessoa que vive para si, que não mata a carne, que não vence a si mesmo, só colhe o que é ruim, só colhe problema. Agora, quando você mata a carne, quando você vence a si mesmo, quando você vence a natureza humana, aí ele diz: há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Veja, ao morrer para si mesmo, vencer a natureza humana, você começa a andar no poder do Espírito. E quando alguém começa a andar no poder do Espírito, ora, do Espírito aquele alguém também vai colher. Estou falando do Espírito Santo. E quando alguém começa a colher do Espírito Santo vai colher paz. Do Espírito Santo, alguém vai colher amor. Do Espírito Santo, alguém vai colher bondade.
Do Espírito Santo alguém vai colher alegria. Do Espírito Santo alguém vai colher saúde. Do Espírito Santo alguém vai colher libertação. Do Espírito Santo alguém vai colher a força de Deus. Do Espírito Santo alguém vai colher o poder do próprio Espírito. Do Espírito Santo alguém vai colher o revestimento celestial. Do Espírito Santo alguém vai colher a renúncia, porque a renúncia vem por meio do Espírito Santo, através do poder do Espírito. Do Espírito Santo alguém só pode colher o que é bom. Então, para que haja colheita na vida de alguém, a colheita do Espírito de Deus, ou para que alguém possa viver a colheita do Espírito de Deus, tem que vencer a si mesmo. Quando você vence a si mesmo, matando a carne, vencendo a sua natureza humana, por um lado você deixa de viver para si, por outro lado você vive para o Espírito Santo. Porque na natureza humana alguém vai colher vaidade, na natureza humana. Mas no Espírito de Deus é diferente. Então, se eu quero colher do Espírito de Deus, primeiro eu tenho que matar a carne, vencer a mim mesmo, vencer minha natureza humana. Ao morrer, como diz aqui, né? Tempo de nascer e tempo de morrer, que é vencer a si mesmo, matar a carne, aí começa a andar no poder do Espírito. Tempo de plantar, que é andar no poder do Espírito. E tempo de arrancar, que é colher o que se plantou. Vence a si mesmo por um lado, mata a carne por um lado, mas por outro lado você começa a colher no Espírito Santo, colher alegria, colher virtude, colher bondade, colher a plenitude do Espírito, colher união, colher confiança, colher a fé, colher a certeza, andar no poder do Espírito, viver no poder do Espírito, colher coragem, ser uma pessoa corajosa, colher o poder do Espírito, andar no poder cheia do Espírito Santo. Mas tem que vencer a si mesmo primeiro e andar no poder do Espírito por outro lado. Se você quer ser uma pessoa cheia de fé, corajosa, uma pessoa que não tem medo de nada, só teme a Deus, uma pessoa disposta a vencer todas e qualquer circunstância, tem que vencer a si mesmo primeiro, matar a carne, vencer a sua natureza humana. Por outro lado, você vai ser cheio do Espírito, andar no poder do Espírito, colher do Espírito, viver no Espírito, ser do Espírito Santo e de mais ninguém. É só vencer a si mesmo. Quando você vence a si mesmo por um lado, por outro lado você colhe no Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então, se você quer viver a colheita do Espírito Santo, só colher o que é bom, colher o que é bom todos os dias, colher coisas boas todos os dias coisas boas te acontecer. Você tem que vencer o lado humano primeiro, matar a carne, que é o morrer que a Bíblia se refere, vencer a si mesmo, vencer a natureza humana. Por outro lado, você vai andar no poder divino, você vai viver na natureza espiritual, você vai andar no poder do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo, andar com o Espírito Santo, ser do Espírito Santo, colher do Espírito Santo. Mas precisa vencer primeiro a natureza humana, matar a carne, vencer a si, e aí você vai ser totalmente dele. E a partir daí só coisas boas vão te acontecer, porque você vai colher coisas boas todos os dias. Tá bom? Vou ficando por aqui. Boa reflexão, forte abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus.